Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título A Teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Introdução da lição. Jó sofria de dores devido à sua saúde debilitada e agora passa a sofrer acusações de seu amigo Zofar. Nesta lição, descobriremos a origem de Zofar. Compreenderemos as características da teologia de Zofar. Finalizaremos o nosso estudo conhecendo os 4 discursos de Zofar e as respectivas respostas do patriarca quando as manifestou. Item número 1 da lição, a origem de Zofar. Zofar significa chireador, assoviador ou jovem pássaro. Na Amatita, da região de Naamá, Zofar habitava possivelmente no noroeste da Arábia. Jó, capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então Zofar, da região de Naamá, em resposta, disse: Item número 2 da lição. A teologia de Zofar. A teologia de Zofar, na mesma linha da teologia de Bildade e Elifaz, acusou Jó de falar palavras sem qualquer nexo ou sentido, e que Jó estava sofrendo porque pecou e que ele deveria se abster de fazer o mal, dando a entender que Jó se sentia prazeroso em fazer malfeitos. No livro de Jó, capítulo 11, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. Versículo 4 a 6, do capítulo 11 de Jó, diz: Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim, você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. A teologia de Zofar era uma teologia dogmática, ou seja, fazia uma exposição intelectual e sistemática dos ensinos religiosos na lógica sem compreensão das coisas sobrenaturais ou da vontade de Deus manifestada. Ou seja, Zofar enxergava a sua teologia, os seus ensinos, como dogmas. Item número 3 da lição. Vamos agora para os 4 discursos de Zofar para Jó. Zofar fez 4 discursos para Jó, tentando explicar o sofrimento do patriarca, a saber, primeiro discurso de Zofar. Jó, Deus está lhe castigando menos do que você merece. Então, Zofar diz para Jó: Jó, Deus está lhe castigando menos do que você merece. Jó, capítulo 11, versículos 5 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim, você veria que Deus está castigando menos do que você merece. Na sequência, Zofar diz para Jó: Jó, você pode descobrir os segredos de Deus. Jó, você pode descobrir os segredos de Deus. Na sequência,
capítulo 11 de Jó, versículos 7 e 8, diz assim a palavra: Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? O céu não é limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece. A verdade, ele estava a dizer aqui que Jó, ele pode descobrir o segredo de Deus, mas ele não sabe o que pensa Deus, quais são os seus segredos, quais são os seus mistérios. Em seguida, Zofá diz para Jó: abandone o pecado. Jó, capítulo 11, versículos 3 ao 14, diz: Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Abandone o pecado que mancha as suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Portanto, aqui, Zofá, ele começa a acusar Jó de que ele está em pecado, de que ele está sofrendo menos do que ele merece, de que ele não pode descobrir, de que ele pode descobrir os segredos de Deus se ele se achegar a Deus, e também fala para ele abandonar o pecado, abandonar o que ele está a fazer, porque é por isso que ele está sofrendo. Ora, Jó vai responder, e ele responde novamente como fez aos dois amigos antecedentes de Zofá, Bildade e Elifaz. Ele fala diretamente com os amigos, fala para Zofá falando com os amigos e fala também para Deus. Vamos inicialmente ver o que ele falou para os amigos. Jó diz a Zofá que entende das coisas e que não é menos do que ninguém, e se queixa de que as pessoas querem fazer cair quer fazer ele cair, referindo aqui aos amigos, enquanto os ímpios estão seguros. Jó, capítulo 12, versículos 2 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Sem dúvida, vocês são a voz do povo, e quando morrerem não haverá mais sabedoria. Mas eu também entendo as coisas, e não sou menos do que vocês. Que não sabe isso que vocês disseram? Quem não sabe isso que vocês disseram? Sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que sou honesto, que estou inocente. Eu, que orava a Deus e ele me respondia. Os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. Os bandidos têm paz em suas casas. Os que ofendem a Deus vivem tranquilos, embora o seu Deus seja a sua própria força. Então, Jó aqui fala de que ele entende das coisas, sabe, né, o que é que está acontecendo, mas ao mesmo tempo se defende, dizendo que é honesto, que é inocente e que ele orava a Deus, mas que os ímpios que não fazem isso estão seguros. Inclusive, esses ímpios até desprezam os que são justos. Os bandidos têm paz nas suas próprias casas, embora o Deus deles seja a própria força. Então, aqui ele está, na realidade, falando coisas que não têm nenhum sentido espiritual. Porque os ímpios nunca estão seguros, apesar de uma aparência segura. Jó também fala para Zofá que a criação ensina e que ele só aceita o que é certo quando escuta alguma coisa. Então, Jó, quando ele escuta alguma coisa, ele só aceita o que é certo. Então, Jó, capítulo 12, versículos 7 ao 11, diz assim: Zofá, faça pergunta às aves e aos animais, e eles lhe ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Meus amigos, assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar o valor, a prova dos alimentos, assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Ou seja, ele refuta aqui
o que os amigos, especialmente nesse momento, Zofar está a falar para ele. Jó também diz para os amigos que Deus é sábio e poderoso. Na sequência do versículo 12 a 16 do capítulo 12 do livro de Jó, ele vai dizer: os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão. No entanto, Deus é sábio e poderoso. Ele tem inteligência e entendimento. Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba. E se ele prende, ninguém pode soltar. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Quando deixa saírem as águas, há enchentes. Deus é forte e vitorioso. Ele tem poder tanto sobre o enganado como sobre o enganador. Então, aqui, ele exalta a sabedoria e o poder de Deus. Jó também diz aos seus amigos que não quer falar com eles, quer falar com Deus. Ele diz: eu não quero conversa com vocês, eu quero conversa com Deus sobre a minha situação. E ele vai dizer isso no versículo 13. Aliás, no capítulo 13, versículos de número 1 ao 5, quando diz: eu vi tudo isso com os meus próprios olhos. Eu escutei tudo com os meus ouvidos e entendi. Meus amigos, eu não sou menos do que vocês. Eu também sei o que vocês sabem, mas quero falar com Deus Todo-Poderoso e discutir com Ele a minha questão. Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras. Eu, como médicos que não curam ninguém. Ah, se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Jó também diz aos seus amigos que eles não podem enganar a Deus. Aliás, ninguém pode enganar a Deus. E isso está escrito no capítulo 13 do livro de Jó, versículos 6 ao 9, que diz: escutem agora a minha defesa, preste atenção às minhas razões. Será que para defender a Deus vocês vão dizer mentiras? Vão falar palavras enganosas a favor dele? Será que vocês vão ficar do lado dele? Vão defender a causa dele no tribunal? Por acaso seria bom que ele os examinasse? Vocês pensam que podem enganar Deus, como enganam as pessoas? Então ele diz: vocês não podem enganar. Pelo que os amigos estavam dizendo aí, especialmente Zofar agora, nesse momento. Por último, Jó diz aos amigos, e especialmente a Zofar, está pronto para se defender diante de Deus, mesmo que ele tenha que morrer. Isso está escrito no capítulo 13, versículos 13 ao 18, que diz o seguinte: fiquem calados, eu vou falar, aconteça o que acontecer. Estou pronto para arriscar a vida, pronto para enfrentar a morte. Não tenho mais esperança, pois Deus me matará. Mas assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Talvez esta coragem venha a salvar-me, pois nenhuma pessoa má iria até a presença dele. Ouçam com atenção o que eu estou dizendo. Escutem as minhas explicações. Estou pronto para defender a minha causa e sei que estou com razão. De certa forma, Jó está até aqui, vamos dizer assim, falando de forma até soberba, né? Defender-se diante de Deus. E, ao mesmo tempo, faz uma acusação, dizendo que Deus quer matá-lo. Posto isso, aí Jó passa agora a falar com Deus. E a primeira coisa que ele faz, ele pergunta a Deus por que que Deus lhe persegue e lhe castiga. Aqui, lê do engano de Jó, né? Ele estava acreditando que, que Deus estava lhe perseguindo. E Deus estava lhe castigando. O castigo vinha diretamente de Deus. Então ele diz lá em Jó, o capítulo 14, melhor dizendo, capítulo 13, versículos 19 ao 23, que diz o seguinte: mas se Deus disser, quem se atreve a discutir comigo no tribunal? Então terei de me calar e morrer.
Ó Deus, eu te peço apenas duas coisas e assim não me esconderei de ti. Não me castigues mais e não me faças sentir tanto medo. Ó Deus, chame-me ao tribunal e eu responderei. Ou eu falarei primeiro e tu responderás. Quantas faltas e pecados cometi? De que erros e pecados sou acusado? Aqui ele faz uma acusação direta a Deus, né? Dizendo que Deus está me castigando e perseguindo. Depois, Jó diz a Deus que a vida é curta e que os seus dias já estão contados. Jó 14, 1 a 5. Ou seja, Jó estava aqui acreditando piamente que ia morrer, dada a sua situação. Mas nós sabemos que, no final da história, o Senhor mudou completamente a vida de Jó. Então aqui também Jó estava enganado. Jó, capítulo 14, versículos 1 a 5, diz assim: todos somos fracos, desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Nada somos. Então, por que nos dá atenção? Quem sou eu para que me leves ao tribunal? O ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. E isso está resolvido. E ninguém pode mudar. Jó também diz a Deus que vai esperar por melhores dias. Apesar de tudo, ele aqui, numa lucidez, acha, né, espera ter melhores dias. No versículos 13 e 14 do capítulo 14, ele diz: ah, se tu me pusesses no mundo dos mortos e ali me escondesses até que a tua ira passasse, e então marcasse um prazo para lembrares de mim. Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos, até que as minhas lutas acabem. Por último, ele diz a Deus que aí uma acusação falsa, né? Diz que Deus acaba com a nossa esperança. No versículo 18 e 19 diz assim a palavra do Senhor do livro de Jó, capítulo 14. Mas assim como as montanhas vão se desmoronando e as rochas saem dos seus lugares, e assim como as águas escavam as pedras e as correntezas levam a terra, assim tu acabas com a esperança do ser humano. Ele faz aqui uma analogia com fenômenos naturais, né, de erosão, dizendo que Deus acaba com a esperança das pessoas da mesma forma que uma montanha se desmorona e da mesma forma que as águas escavam as pedras. Mas Deus, ao contrário, é Ele que nos dá esperança. Então Jó aqui fez realmente uma confusão teológica muito grande, fez aqui realmente assertivas acusando a Deus, segundo o seu conhecimento, e estava totalmente enganado. Isto para as respostas do primeiro discurso de Zofar. No segundo discurso de Zofar, aí Zofar diz a Jó: Jó, a alegria de quem é mau dura pouco. Ele diz isso no livro de Jó, capítulo de número 20, versículos 1 ao 5, que diz o seguinte: então Zofar, da região de Naamá, em resposta disse: Jó, você me deixou perturbado, e por isso respondo logo. As suas repreensões são um insulto, mas eu sei dar a resposta certa. Você sabe muito bem que desde os tempos antigos, desde que o ser humano existe na Terra, sempre foi assim. A alegria de quem é mau dura pouco, o seu prazer passa depressa. De certa forma que Zofar estava insinuando que Jó era mau. E por isso que a alegria dele estava durando pouco. Zofar também fala para Jó, nesse segundo discurso, que a maldade é um veneno amargoso. Jó, capítulo 20, versículos 12 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Para quem é mau,
a maldade é doce. Ela a esconde debaixo da língua e fica com ela na boca para sentir bem o seu gosto. Mas daí a pouco, no estômago, ela vira um veneno amargoso. Jofá também diz para Jó que a ira de Deus se derramará sobre os pobres. Jó, capítulo 20, versículos 23 ao 29, diz assim: Ele que encha a barriga, Deus descarregará sobre ele a sua ira. Deus fará chover sobre ele o seu furor. Mesmo que ele escape de uma arma de ferro, uma flecha com ponta de bronze o atravessará. Tirarão a flecha das suas costas e ela sairá brilhando com seu sangue. E o medo tomará conta dele. Tudo que ele ajuntou será destruído. Um fogo não aceso por mãos humanas acabará com ele e com toda a sua família. O céu mostrará os pecados dos maus e a terra se levantará para acusá-los. No dia que a ira de Deus se derramar sobre eles, todas as suas riquezas serão destruídas. É isso que Deus faz com os perversos. É essa a recompensa que ele guarda para os maus. E aqui eu quero fazer uma correção. Na realidade, ali que está escrito no discurso de Jofá para Jó, está escrito: a ira de Deus se derramará sobre os pobres, e não é sobre os pobres, é sobre os maus. Então, está feita aí a correção neste slide aí. A ira de Deus se derramará sobre os maus. Jó, então, responde ao seu amigo Jofá e aos outros dois amigos, Bildade, que ele faz, que estavam ali ouvindo. E ele diz assim: olha, eu não me queixo de nenhum ser humano. Ele está dizendo aqui que ele não quer ser igual a nenhum ser humano, que ele olha para alguém e não tem, nesse sentido, nenhuma queixa contra essas pessoas. Jó, capítulo 21, versículos 1 ao 6, diz assim: Então, em resposta, Jó disse: O melhor conselho que vocês me podem dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenham paciência enquanto falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Não é de nenhum ser humano que me queixo, e é por isso que estou tão impaciente. Se vocês olharem para mim, porão a mão na boca, assustados. Quando penso no que aconteceu, fico perturbado e o meu corpo todo treme. Na realidade, ele estava aqui até ensinando que a sua queixa não era contra as pessoas, ou a vida das pessoas. Sua queixa talvez fosse com Deus, porque achava que Deus estava perseguindo ele, que Deus estava castigando ele. Jó também diz que os maus cantam e se divertem. Então, Jó aqui também ele vai com essa interpretação de que os maus estão aí fazendo mal e não são repreendidos, não são castigados, não recebem a colheita do mal, né? Estão alegres, estão felizes, que também isso é um erro, né, de interpretação com relação aos maus. Jó 21, 7 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Por que será que os maus continuam vivos? Por que chegam ricos à velhice? Eles têm filhos e netos e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança de seus lares, e Deus não os castiga. Seu gado se reproduz sem problemas, dando crias sem nunca abortar. Os seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. Eles cantam e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre do bom e do melhor. Do bom e do melhor. E morrem em paz, sem sofrimento. No entanto, a Deus eles dizem: deixa-nos em paz, não queremos saber das tuas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer orações a ele? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar. Apesar de Jó não concordar com a vida dos maus, ou o comportamento dos maus,
Mas ele está dizendo aqui que Deus está sendo injusto com ele e sendo injusto com os maus, que os maus deveriam receber o mal nesse sentido. E ao contrário, eles têm vida próspera, eles cantam e se divertem. Um erro aqui também de interpretação de quem é Deus, qual é a vontade dele. Jó também diz que ele fala para os amigos, olha, o pecador deve receber castigo. O pecador deve receber castigo. Então ele diz isso no versículo 20, que o pecador receba o seu próprio castigo, que ele sinta o peso da ira do Todo-Poderoso. Jó está falando aqui como um juiz, colocando na posição de juiz, dizendo então o que Deus deve fazer com os pecadores. Jó também diz para os seus amigos, meus amigos, as suas consolações são vazias. O que vocês estão dizendo é coisa vazia. Não tem nada a ver com o que está a acontecer comigo. E isso está escrito no livro de Jó, capítulo 21, versículos 27 a 34, que diz o seguinte: eu conheço os pensamentos de vocês e sei que pensam mal de mim. Vocês perguntam, onde está agora a casa daquele grande homem que vivia uma vida de pecado? Será que vocês não têm conversado com pessoas que viajam? Vocês não têm ouvido as suas histórias? Essas pessoas dizem que quando Deus fica irado e castiga, o homem mau sempre escapa. Ninguém o acusa das maldades que comete. Ninguém o faz pagar pelos seus atos. Ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardada. Milhares de pessoas acompanham o corpo e até a terra que o cobre é leve. Meus amigos, as suas consolações são vazias. Tudo que vocês dizem é mentira. Está aqui reclamando, né, ainda, dizendo que os maus, apesar de tudo, recebem até honrarias quando morrem. Então, Jó estava completamente equivocado nesta teologia, né, ou nesta interpretação sobre os maus. Passemos agora ao terceiro e quarto discurso de Zofá. Nesta terceira fala, no terceiro discurso, Zofá diz a Jó que Deus destrói os maus. Então, no capítulo de número 24, versículos 18 ao 25, Zofá diz: o homem mau é arrastado pela enchente. As suas terras são amaldiçoadas por Deus. E ele não volta a trabalhar na sua plantação de uvas. Como a neve se derrete no tempo seco e no calor, assim também o pecador desaparece da terra dos vivos. A própria mãe não lembra dele. Os vermes o devoram com um gosto e ele é esquecido por todos. O pecador é destruído como uma árvore que cai. Isso acontece porque ele nunca ajudou as viúvas, nem teve pena das mulheres que não podem ter filhos. Deus, com seu poder, destrói os maus. Ele age e acaba com a vida dos perversos. Deus deixa que vivam seguros, mas fica sempre de olho neles. Durante algum tempo, os perversos prosperam, mas num instante secam como capim. São cortados como as espigas de trigo. Quem pode dizer que essas coisas não são assim? Será que alguém pode provar que não estou dizendo a verdade? Então, Zofá refuta aqui a palavra de Jó quando falava sobre os maus. Ele diz que realmente Deus destrói os maus. E na quarta fala, ele confirma que Deus castiga os maus. E no capítulo de número 27, ele volta a falar sobre os maus, agora dizendo que Deus castiga os maus. Quando ele diz assim: vou dizer como Deus, o Todo-Poderoso, castiga os homens maus e violentos. As suas crianças passarão fome e os seus filhos, mesmo que sejam muitos, morrerão na guerra. Os que ficarem vivos morrerão de doença, e as suas viúvas não chorarão por eles. O perverso pode juntar prata aos montes, pode ter muita roupa, muita mesmo, mas algum dia uma pessoa direita usará essas roupas e um homem honesto ficará com a prata. A casa que o homem mau constrói dura tão pouco tempo como uma teia de aranha, ou como a cabana de um vigia numa plantação. O homem mau vai rico para a cama, mas é pela última vez.
pois quando acorda, sua riqueza já se foi. O terror o arrastará, como se fosse uma enchente. De noite a tempestade o jogará longe. O vento violento do leste o arrancará da sua casa, soprando contra ele sem piedade, enquanto ele faz tudo para escapar. Ele corre, o vento assobia e o apavora com o seu poder destruidor. Então, esses dois discursos refutam o que Jó tinha falado, o que Deus fazia com os maus. Para o terceiro e quarto discurso, aqui de Zofar, Jó não deu respostas específicas, não voltou a falar sobre o assunto, preferindo fazer uma defesa coletiva dele diante dos amigos, posteriormente em conversa com eles. Concluindo então a nossa aula de hoje. Jó foi injustamente atacado pelo seu amigo Zofar, porque dizia que ele sofria por causa de seus pecados e que deveria deixar de fazer o mal. Jó declarou a sua inocência, mas disse que Deus lhe perseguia e que também estava lhe impondo um pesado castigo e que também não fazia nada com os maus. Zofar estava errado na sua teologia dogmática, mas Jó também estava errado por acreditar que Deus estava lhe perseguindo e lhe impondo castigo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.